Sobre elementos de fixação, nós temos talvez o conjunto que é mais utilizado para esse fim, que é o conjunto parafuso Porca-Arruelo, né? Acho que parafuso, com certeza, todos já ouviram falar, né? O parafuso é um elemento de fixação extremamente utilizado no nosso dia a dia, né? A gente verifica isso em situações, mas por muitas das vezes não necessariamente ele é usado com conjunto de porca e arruela, né? Às vezes é em um processo de com uma furadeira, onde você vai colocar uma bucha e depois vai vir um parafuso, né? Enfim, tem uma sequência de aplicações só do parafuso de forma isolada, mas aqui nós vamos dar ênfase para esse conjunto parafuso porca e arruela, né? O parafuso é uma peça formada por um corpo cilíndrico roscado, uma cabeça que pode ter várias formas, né? E eu vou mostrar detalhadamente um pouco sobre o parafuso, né? A porca tem uma forma de prisma, né? Cilindro, etc., apresentando um furo roscado. Através desse furo, a porca é atarrachada ao parafuso, e a arruela é um disco metálico com um furo no centro. O corpo do parafuso passa por esse furo, né? São introduções aqui para a gente começar a falar um pouco desse parafuso, né? Da porca e da arruela também. Então aqui nós temos 3 ilustrações, começando da esquerda um parafuso, no meio uma porca, na direita uma arruela, né? Para a gente poder visualizar um pouco desses elementos de fixação. Mas aqui eu gostaria de falar um pouquinho mais detalhadamente, né? O parafuso, ele é composto... O parafuso é composto por cabeça, haste e rosca, né? Então, são essas 3 principais composições do parafuso, né? Ele é composto por cabeça, pela haste e pela rosca. Bem, existe um parafuso sem cabeça? Existe. Existe um parafuso sem haste, que significaria que a rosca dele iria até o final, até encontrar com a cabeça? Existe. Agora, existe um parafuso sem rosca? Não existe. Então, essa é uma informação muito importante que eu quero que vocês entendam essa logística. Por que não existe parafuso sem rosca? Se eu tiver só uma cabeça e uma haste, o que é isso? Um corpo liso, eu vou ter na minha mão o quê? Eu vou ter na minha mão um pino, não um parafuso, né? Então, para ter característica do parafuso, eu tenho que ter um corpo roscado em um determinado, pelo menos em uma determinada parte, né? E as outras 2 possibilidades de composição desse elemento é a haste e a cabeça, tá? Na cabeça existe também vários tipos de acionamento, né? O que é acionamento? É o que a sua ferramenta que você vai usar para apertar o parafuso ou não, né? Então esse é o tipo de acionamento, é o que você vai acionar ele, que você vai fazer com que ele tome a sua determinada função, que nesse caso aqui é a de fixação, né? E nesses tipos de acionamento, a gente pode caracterizar e pode falar alguns que são os mais comuns, né? Acho que o que a gente pode destacar nesse momento aqui de introdutório é a chave de fenda, né? Então tem parafusos que são acionados por uma chave de fenda, né? Por que isso? Se você olhar na cabeça desse parafuso, ele tem um rasgo, né? Ele tem uma fenda. Então, se ele tem um rasgo, ele tem uma fenda, ele vai ser acionado por uma chave de fenda, né? A chave de fenda, senhores, para vocês, aqueles que estão tentando lembrar, é aquela chave que tem uma parte pontiagudazinha, né? Uma parte retangular na ponta dessa ferramenta, né? Então ela tem característica de fenda, né? Às vezes muita gente confunde o que é fenda, o que é Phillips, qual é a diferença de uma para outra, né? Então é só fazer essa associação, né? A associação de que o parafuso que tem uma fenda específica são acionados por uma chave de fenda, né? Fenda relacionada a um buraco, fenda relacionada à chave de fenda, aquela parte pontiaguda retangular na ponta, né? Então toda essa característica, todo esse envolta aí faz essa parte ser relacionada à chave de fenda, né? E também temos uma muito comum, que é a chave Phillips, né? Que é aquela chave que tem uma cruzinha, né, na nossa ponta. Então ela também causa um acionamento aqui,
Muitas pessoas preferem até trabalhar com chave de Phillips, né, porque tem um encaixe melhor, fica às vezes tem uma facilidade maior para ter esse aperto e esse afrouxamento, né. Uma coisa importante também é a gente saber sempre, eu acho interessante falar isso aqui no começo do curso técnico de mecânica, né, para a gente entender um pouquinho algumas coisas e aí não ficar às vezes não utilizando o nosso tempo da melhor maneira possível, né? Então é muito comum a gente ter alunos que têm dúvidas de onde que eu estou apertando, para onde que eu estou apertando, como que eu aperto, como que eu afrouxo. E aí existe uma regra, né, bem simplesinha relacionada à mão direita, que sempre vai destinar-se o nosso aperto e o nosso afrouxamento, né? Se você esticar a sua palma da sua mão reta, né, e deixar o seu dedão formando 90 graus com seu indicador, né, com isso aí a gente consegue visualizar para onde que eu estou apertando, né? Então se você, os seus 4 dedos, tirando o seu dedão, você vai pegar na sua ferramenta e vai movimentar ela como se estivesse fazendo um movimento de giro. Se você está fazendo esse movimento de giro, você vai ver que o seu dedão automaticamente vai apontar para uma direção, né? Então se você está girando, no caso aqui eu estou fazendo esse mesmo sinal, vocês estão vendo, mas estou girando para baixo, né? Começo reto, começo no horizonte e giro ele para baixo. Se eu estou na minha mão direita, o meu dedão aponta para a esquerda. Então se eu quiser parafusar alguma coisa do lado esquerdo aqui da minha casa, eu vou fazer esse movimento para baixo, né? Agora, se eu quiser, por exemplo, apertar alguma coisa do outro lado, do lado direito, eu vou fazer ao contrário, né? Minha mão vai estar esticada, minha palma da mão vai estar para cima e eu faço o movimento contrário, né? De girando em direção a mim, por exemplo, né? Então, com isso eu faço com que o parafuso aperte para o lado direito, né? E a mesma coisa, se eu fizer esse movimento aqui para o lado do outro lado, ele vai estar afrouxando, né? Então sempre o dedão aponta para onde que está apertando. Então se você quer apertar alguma coisa, você só esticar o seu dedão, esticar a sua mão e você vai conseguir visualizar para onde que você vai estar fazendo o aperto ou o afrouxo, né? É uma regra simples, mas que aí tem uma bastante utilização nela, né? Bem, beleza. Então, depois dessa parte, né, de ter mostrado um pouquinho como aperta, como afrouxa, ter falado bastante aqui que o parafuso, né, é composto por cabeça, haste e rosca. Todo parafuso tem que ter rosca, pode ser sem cabeça, pode ser sem haste, mas não pode ter um parafuso sem rosca, por as características que eu já expliquei, né? Existem também uma infinidade de tipos de parafuso, né? Aqui eu começo a mostrar alguns tipos, mas eu queria mostrar aqui, por exemplo, uma tabela onde a gente pode ver uma sequência de tipos de parafuso, né? Parafuso sextavado, parafuso de cabeça quadrada. Os nomes do parafuso são bem simples assim de associar, né? Se o parafuso é quadrado, ele vai ser um parafuso de cabeça quadrada. Se o parafuso for de cabeça cilíndrica, ele vai começar sendo chamado de parafuso de cabeça cilíndrica, né? De cabeça escariada, que ele escariou, né? É reto, é liso e assim por diante, né? Nesse momento agora de aulas de atividades não presenciais, eu não vou cobrar que a gente se atente bastante a esses números, e principalmente, né, a essa classificação dos parafusos na parte nominal, né? Porque eu não consigo mostrar todos os tipos, né? E vocês, eu acho que tem uma sensibilidade grande, e quando a gente consegue usar o nosso tato também para verificar, acho que fica mais fácil associar. Mas é importante entenderem que existem vários tipos de parafuso, né? E os nomes estão sempre relacionados às características deles, né? Uma outra informação importante que eu passei aqui, a gente tem, por exemplo, aqui, a gente tem aqui alguns tipos, né, de parafuso, e aqui também é importante destacar porque está mais a ver relacionado com o corpo desse parafuso, né? Então aqui a gente observa um cilíndrico, né, porque ele tem formato de um cilindro aqui, né? Então acho que é fácil visualizar. O do meio ele tem um formato cônico, desculpem a notificação boba.
Aqui tem o formato cônico, né? A gente consegue visualizar que é uma parte cilíndrica, mas chega aqui no final ele se afunila, a grosso modo ali como se fosse aquele chapéuzinho tradicional que se usava em festa de criança, né? E na parte de esquerda nós temos um parafuso que tem uma característica mais prisioneiro, né? Porque ele consegue ali fixar, né, dois elementos também, tá? Uma outra informação importante quando a gente tem aqui do lado um conjunto de parafuso porca-arruela, mas eu vou detalhar ali na frente um pouco mais como que eu utilizo melhor esse conjunto. Aqui mais alguns tipos, né, de parafuso, para vocês verem a enormidade, a quantidade de parafusos que temos, mas só para mostrar a título de ilustração. Né, nessa matéria, nessa unidade curricular, não vou cobrar detalhadamente o tipo específico do parafuso. Não, eu preciso que vocês entendam o que ele é composto, qual é a função, como que eu utilizo, né? Um pensamento um pouco mais macro do que especificamente detalhar qual é o tipo de parafuso que nós estamos utilizando, né? Bem, relacionada à porca, a gente tem que a porca é uma peça de forma prismática ou cilíndrica, geralmente metálica com furo roscado, no qual se encaixa um parafuso ou uma barra roscada, né? Em conjunto com um parafuso, a porca é um acessório amplamente utilizado na união de peças. A porca está sempre ligada a um parafuso, a parte externa tem vários formatos para atender a diversos tipos de aplicação. Assim, existem porcas que servem tanto como elemento de fixação como elemento de transmissão, né? Então aqui a porca vai ser uma parte do conjunto do parafuso, da porca e da arruela. A porca por si só, se ela não estiver sendo empregada com outro elemento de fixação, ela dificilmente consegue fazer esse processo de fixação, tá? Então ela precisa estar em conjunto, sim, com outro elemento de fixação, mas ela tem essa principal característica de ser um elemento de fixação que tem relacionado a um prisma, né? A sua parte é toda roscada e ela faz sempre o contraponto do outro lado do parafuso, né? Para evitar que esse conjunto se solte, né? Então aqui também nós temos vários tipos de porca. E por fim, desse conjunto aqui inicial de parafuso porca-arruela, nós temos que, falando um pouquinho da arruela, né, que a maioria dos conjuntos mecânicos apresenta elementos de fixação. Onde quer que se usem esses elementos, seja em máquinas ou em veículos automotivos, existe o perigo de se produzir, em virtude das vibrações, um afrouxamento imprevisto no aperto do parafuso. Para evitar esse inconveniente, utilizamos a arruela, né? Então eu queria voltar aqui, acho que eu vou voltar porque acho que eu vou estar até lá no comecinho para eu mostrar aqui nesse conjunto onde que eu acredito que fica melhor a explicação. Bem, imaginem o seguinte, eu estou usando aqui, estou querendo unir aqui essas duas peças, né? Então eu estou usando esse conjunto aqui, parafuso, porca-arruela, isso está claro, beleza. Aí o que acontece? Vamos pensar inicialmente que eu só utilizei o parafuso, então não estou usando nem a arruela e também não estou utilizando nem a porca, beleza. Esse parafuso utilizado sem a arruela e porca, ele pode fazer um processo de fixação? Pode, principalmente se for se for em paredes, né? Que você faz o furo, coloca uma bucha e vai e depois faz o aperto determinado que você quer fixar ali na parede, né? Nesse caso aqui também, você conseguiria, né, até certo ponto dar uma fixada, ainda mais se você tiver conseguido fazer uma rosca nesses elementos que você quer unir. Mas o mais tradicional é que do outro lado, onde você passou o parafuso, você tem uma porca. Por quê? Porque essa porca aqui ela vai te proporcionar um contraponto, né? Ela vai vir enroscando seu parafuso até vai chegar no seu elemento de fixação, e aí você tem uma trava, porque a rosca ela tem essa característica, né? Se você for observar no filetezinho da rosca, no passo dela, né, na circunferência, ela tem várias pequenas barreirazinhas que ela faz com que ali o movimento no caso aqui seria um movimento, vamos adotar aqui como movimento de oscilação, esses filetes impedem esse movimento de oscilação, né?
E aí, só enfatizando que eu dei uma pausa aqui no vídeo, só para ficar bem, concatenar as ideias, como eu estava falando, né, a porca ela está aqui exatamente para que eu consiga que esse processo todo aqui esteja fixo, beleza. Só que o que acontece? Se tiver um processo de que eu sei que esse equipamento vai estar suposto a uma vibração, o que eu vou fazer a princípio? Eu vou lá e vou apertar esse conjunto, né? Eu aperto a porca de um lado, aperto o parafuso do outro, esse conjunto vai ficar bastante justo, mas dependendo do grau de aperto que eu dei ali, pode ter causado um determinado, alguma determinada arranhão ou algum determinado algum determinado, perdão gente, pode ter acontecido alguma danificação naquela peça, né? A palavra me fugiu aqui à mente. Mas é isso, a peça pode ser danificada devido ao aperto, né? Então com isso, o que é muito comum se utilizar? É muito comum utilizar, por exemplo, aqui a arruela, que é essa partezinha aqui. Por quê? Porque a arruela ela tem uma característica, ela é totalmente lisa. Então a partir do momento que você põe ali, você pode apertar, que se a porca danificar alguma coisa durante o aperto, vai ser na arruela, e a arruela é um equipamento extremamente barato, né? Então ela vai danificar a peça, danifica a arruela ali, por exemplo, e não danifica a peça. E a arruela tem uma característica também, que ela não tem o seu corpo, na maioria dos casos, roscados. Então, quando tem essa vibração nesse conjunto aqui, vamos supor que ele está oscilando, a arruela ela consegue suportar um pouco dessas vibrações e, consequentemente, não danificar e continuar com o aperto desse conjunto, né? Então, é uma característica muito importante e por muitas das vezes é utilizada a arruela. Por quê? Porque garante que não tem uma danificação da peça, ela suporta melhores forças e pressões ali quando você está apertando ou por uma determinada vibração, e ela contém, por estar dissipando essas forças ali, ela faz com que esse conjunto permaneça por mais tempo também ficcionado. Então, era essa a ideia relacionada à arruela, né? Existem alguns outros tipos de arruela, né, que nesse momento a gente vai falar também até de uma mais para frente, né? Existem arruelas de pressão, arruela serrilhada, né? Alguns outros tipos de arruela que têm características específicas dependendo da sua função. Mas a mais comum de fato é essa arruela lisa, que tem essas características como a gente abordou agora, né? Dissipar as forças, garantir um aperto, né? Não influenciar tanto no afrouxo quando tem uma vibração. Então essas são características, novamente reforçando, que remetem à arruela, tá? O processo de chaveta, né, agora o nosso último elemento de fixação que vamos abordar nesse primeiro momento, nada mais é do que um elemento metálico fabricado em aço, né, sua forma em geral é retangular ou semicircular. A chaveta se interpõe numa cavidade de um eixo e de uma peça. A chaveta tem por finalidade ligar dois elementos mecânicos. Aí, aqui que eu gosto de explicar sobre a chaveta, porque eu acredito que com essa figura aqui fica mais fácil de entender, tá? Então a gente vai começar aqui, por exemplo, com esse eixo, tá? Essa parte circular aqui, de forma de cilindro, que eu estou denominando isso como um eixo, tá? Aí imagina, vamos fazer uma associação como o nosso braço, né? Ou enfim, com qualquer coisa, se você tem conhecimento do que é um eixo, pode visualizar como se fosse um eixo mesmo. O que acontece? Eu venho aqui e faço um buraquinho nesse eixo. Ah, professor, como assim um buraquinho nesse eixo? Eu quero que vocês se atentem aqui, ó. Então, especificamente aqui onde que eu coloquei essa minha setinha. Você vê que ali tem um traço, né? Tem um rasgo. Eu tirei o material que era do eixo. Então, consequentemente, ficou um buraco ali. Se eu venho nesse buraco ali e coloco, por exemplo, esse elemento aqui, só um segundo, que eu coloco esse elemento aqui, esse elemento ele vai ficar dentro desse buraco. Porém, imagina que esse elemento, se ele for maior em termos de altura do que esse buraco, o que vai acontecer? Ele fica como se fosse um degrau, né? Como se fosse um lugar onde você vai dar uma topada no dedo, né? Ele está um pouquinho sobressalente, está um pouquinho para cima, né? Então, olha só a minha ideia. Eu pego um eixo, nesse eixo faço um rasgo, né? Tiro o material desse eixo e fica um buraco. Aí eu vou lá e preencho esse buraco com um elemento que é um elemento
ele não vai, ele é um elemento pré-fabricado anteriormente, né? Ou seja, com isso eu estou querendo dizer que ele não vai aderir ao formato, né? Ele vai ser de encaixe ali, né? Ele vai se encaixar como se fosse uma peça de Lego, mas ele fica uma parte sobressaltada, né? Fica como se fosse um degrau. E aí, do outro elemento que eu quero unir, que nesse caso aqui foi um outro eixo, por exemplo, eu tenho aqui novamente um novo rasgo, né? Nessa partezinha aqui. Se eu observo então o seguinte, se eu encaixar essas duas peças aqui, né? Que é esse segundo desenho aqui, eu observo que eu tenho um eixo, nesse eixo eu tenho uma chaveta e a chaveta também está em contato com o eixo de fora. Então o que acontece? Com isso, essa chaveta aqui prendeu o eixo de fora, com o eixo aqui que está dentro, né? Então essa chaveta consegue fazer esse processo de fixação, né? E o interessante também é que a chaveta não só faz um processo de fixação, como também faz um processo de transmissão. Por quê? Imagine o seguinte, se esse eixo aqui rodar, né? Esse eixo aqui tiver um processo de movimento circular, o que vai acontecer? A chaveta não está nele, né? Porque a gente não abriu um buraco e colocou a chaveta ali, a chaveta consequentemente roda também. Só que a chaveta tem uma partezinha externa, essa partezinha externa está em contato com outro elemento, que aqui no caso é um eixo também. Então se o eixo roda, a chaveta roda, em contato com outro eixo, o eixo também vai rodar. Então ela não só faz um processo de fixação, mas como também um processo de transmissão, tá? Isso é uma característica bem interessante da chaveta. E aqui a gente observa novamente, eu tenho um eixo, né? Só que agora o elemento que eu estou fazendo a ligação aqui é uma engrenagem. Novamente a gente observa aqui que na engrenagem eu também tenho o rasgo da chaveta, né? A gente observa aqui no finalzinho desse traço que eu acabei de dar. A chaveta novamente fica no eixo principal e também no eixo em contato com a engrenagem. Consequentemente, esse conjunto aqui sofre um processo também de fixação. Ok, senhores? Com isso, a gente faz essa introdução aos elementos de fixação.